Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Vamos ler do capítulo 23, Estranha Moral, item 9 e 10. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus. Não vim, ou melhor, vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo, senão que ele se acenda, tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Lucas. Para o comentário, nós passamos a palavra ao Fernando Puli. Olá, que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. Como que nós podemos entender esses ensinamentos de Jesus? Porque já ficou bem claro que foi ele mesmo que disse, mesmo que a princípio pareça contradizer aquilo que ele vem trazendo, que ele havia dito. Basta nós nos colocarmos no lugar do Mestre. Então, como um bom administrador, ele veio à Terra não para trazer a paz, mas a divisão. E trouxe o fogo, e tem pressa que ele se acenda. Vamos fazer um paralelo com uma história simples do nosso cotidiano. Vamos pensar que um dono de uma empresa chega para nós e faz a proposta: eu quero que você administre a minha empresa. E você vai, observa tudo que está ocorrendo naquela empresa
E o dono fala, ó, não vai ser fácil. E você aceita a proposta. Será que, como esse novo administrador, para que as coisas se modifiquem naquela empresa e ela passe a fazer as coisas da maneira que precisa ser feito, ele vai levar a paz para dentro daquela empresa? Ele vai ter que dividir para somar. Então ele vai ter que modificar muitas vezes processos aonde pessoas estavam calejadas já de fazer da mesma maneira, mas não estavam corretos. Será que as pessoas vão ficar sorrindo? Falam assim, tudo bem, vamos modificar tudo? Com certeza não. Então esse é o trabalho, esse foi e é o trabalho do mestre. Ele mesmo mandou bons administradores antes para dar conta dessa empresa, para dar conta de modificar nós mesmos. Então é o bom combate que nos diz Paulo. Aí vem a doutrina espírita e vem nos falar que esse combate tem que ser feito não com os outros, e sim para conosco mesmo. Então o Fernando ele tem que entender que a maneira com a qual ele está levando a vida, que na maioria das vezes ele gosta, ele tem que perceber que está contrário à lei de Deus. Desde as pequeninas coisas, como também nas grandes. Agora, se é um bom combate, isso não quer dizer que vai ser um combate fácil. Porque muito daquilo que nós fazemos já está calejado, está enraizado, mas com raízes grossas. Então não basta você dizer para você mesmo, Fernando, você tem que ser menos invejoso, tem que ser mais bondoso, tem que perdoar, não 7, mas 70 vezes. Tem que retribuir o mal com o bem. Não são esses os ensinamentos de Jesus? Não é essa mudança necessária a todos nós? Nós temos que ser brandos e pacíficos, purificar o coração, simplicidade. Tudo isso é de difícil modificação em nós. Então a doutrina espírita vem nos auxiliar, trazendo exemplos de espíritos que passaram pela terra e se modificaram, resolveram fazer esse bom combate, não para com o outro, sim para nós mesmos. Então toda vez que eu aprendo um ensinamento de Jesus, vai grande tempo para que eu possa colocar em prática. Nós sabemos que fora da caridade não há salvação. Aí nós vamos lá e damos uma observada na página de Paulo, a primeira carta aos Coríntios. E ele coloca a caridade de uma maneira que nós estamos engatinhando em relação à caridade. Ele fala, se nós falássemos a língua dos anjos e a língua dos homens, todas, sem caridade, nada nos serviria. Ele fala que se nós doássemos todos os nossos bens em favor do próximo, sem a caridade, não teria nenhum valor. Se soubesse todas as coisas, o dom da profecia, mesmo se eu souber o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, se eu não tiver caridade, disso de nada me serviria. Então nós vamos cada vez tentando compreender e começando a sentir esses ensinamentos.
aí sim, aí nós poderemos começar a sentir paz. Porque na maioria das vezes, aonde nós procuramos a paz? Em algo externo. Em ter um bom automóvel, uma casa confortável, um bom emprego, filhos cursando faculdade, filhos se casando, tendo outros filhos. Se sair fora desse roteiro que nós traçamos, nós já não temos paz. Agora, se nós pararmos para pensar que nós estamos num mundo de provas e expiações, na hora que era para os meninos estudarem, muitas vezes eles estão casando. Quando a gente acha que está organizando, eles estão separando. Não é assim que nós observamos? Estamos observando o mundo? Então nós não vamos conseguir paz de maneira nenhuma. Aí nós conseguimos o bom emprego, estabilidade, aí outro aspecto da nossa vida se modifica. Então está na hora da gente buscar a verdadeira paz, aquela paz a qual nos fala Jesus. Essa que Ele quer que ela se implante, mas ela não se implanta. Não adianta que alguém querer nos dar, nós temos que conquistá-la. E isso é uma paz interior, aonde eu faço todos os esforços para tentar cumprir os meus deveres, seja em qualquer lugar, com casa, sem casa, com carro, sem carro, empregado ou desempregado, saudável ou enfermo, nós vamos estar em paz. Um exemplo grande disso estava aqui perto, 100 quilômetros. Chico Xavier, sempre enfermo, grandes dificuldades na família, e com certeza não teve ninguém mais próximo de nós com tanta paz, porque ele tinha condição de fazer caridade, de perdoar, de cumprir o quê? O dever dele. É lógico que os nossos deveres em relação a um Chico Xavier são bem menores. Nós damos conta bem menos do que ele dava. Mas nós temos que colocar como objetivo. Esses são os modelos. Esses devem ser os guias do nosso dia a dia. Se a gente colocar Jesus só como modelo e guia, parece estar tão distante. Ele é o maior modelo e guia da humanidade. Mas nós temos guias, modelos, que são um pouco menores, mais perto de nós, que também, se nós dermos conta de fazer o que eles fizeram, com certeza nós vamos estar cumprindo um pouquinho dos nossos deveres perante nós mesmos, perante os outros e principalmente perante Deus. Agora, e se falando de divisão, conforme está o Evangelho, nós temos um grande exemplo. Paulo de Tarso, depois que ele foi chamado para ser o maior divulgador da doutrina do Cristo, ele encontrou paz ou foi divisão? Porque aqueles que eram seus maiores amigos se afastaram. E se não bastasse aqueles a qual ele confiava, o próprio pai não deixou ele nem entrar na casa a qual ele foi criado. Para dizer com boas palavras, ele não quis nem receber Paulo. Então é essa divisão que nos diz o Cristo. Não é para que nós nos saiamos tentando dividir tudo aquilo. Não, nós temos que tentar fazer a maneira correta. E essa maneira correta vai gerar divisão. Porque é necessário modificar. É necessário reforma íntima. E não se faz reforma íntima sem mudança. E sem a tal divisão que nos fala o Evangelho. Fica aí os ensinamentos, sempre baseados na nossa tão abençoada doutrina espírita,
e que possa encontrar lugar seguro em nossos corações. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me, para afastar os maus espíritos. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem.
Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece. Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo,
Nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus lhes pague pela atenção que nos deram.